Os anarquistas também abriram espaço nas redes e começaram a atacar membros e apoiadores do governo. Porém, irão receber a devida resposta. E o ministro Alexandre de Moraes, após postar uma fake news, leva uma verdadeira invertida. Os movimentos anarquistas também estão presentes na internet, revelando que até os denominados hackers da nova geração tiveram a mente deturpada pelo modelo de Paulo Freire. O movimento hacktivista denominado Anonymous Brasil divulgou em sua conta do Twitter dados de apoiadores e do próprio presidente da República, além dos seus familiares. Em sua conta no Facebook, o presidente afirmou: em clara medida de intimidação, o movimento hacktivista Anonymous Brasil divulgou em conta do Twitter dados do presidente da República e familiares. Medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. Porém, a maior parte das informações podem ser consultadas na própria internet, como a divulgação pública das candidaturas e contas eleitorais. Parece que nosso Anonymous, o personagem da adaptação da série de quadrinhos V de Vingança, recebeu uma educação um tanto precária, revelando que o PT realmente destruiu a nossa educação. O ministro da Justiça, André Mendonça, determinou a instauração de um inquérito para investigar o vazamento. Determinei à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e demais autoridades. As investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, assim como sua família, também foram alvos do grupo. Estava refletindo em silêncio. Todavia, ontem, eu e minha esposa e crianças tivemos celulares e dados pessoais violados. Recebemos ameaças de morte e ofensas. Na madrugada anterior, objetos foram atirados em nossa sala. E mais ameaças. Filmado e BO. Vejam o grupo que nos ataca. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também foi atacada e se manifestou em nota através do Ministério. A divergência de ideias jamais deveria ser justificada para a prática de ação totalitária e antidemocrática como esta. Que os responsáveis sejam devidamente identificados e processados nos termos da lei. Até o empresário Luciano Hang foi alvo desta rede. Utilizando-se dos dados do empresário, eles simularam um cadastro no auxílio emergencial e montaram ao lado as etapas. Com os dados, qualquer um pode realizar um cadastro, e esses dados inseridos de forma criminosa não devem ser aprovados. Porém, o blog O Antagonista comprou essa mentira, e Hang teve que vir em suas redes para desmentir. A mesma traquinagem irresponsável típica de um anarquista foi repetida ao usar os dados de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Abraham Van Traub para filiar-se ao Partido dos Trabalhadores. E falando em notícias falsas, Alexandre de Moraes parece ter aderido à onda desses movimentos na internet. Em seu Twitter, foi afirmado: o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensas e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e à democracia. A deputada Bia Kicis retrucou o ministro, afirmando que teve que entrar com petição para ter acesso aos autos do inquérito. Ela também ressaltou que até o polêmico presidente da OAB Santa Cruz impetrou um habeas corpus para que os advogados do jornalista Alan dos Santos tivessem acesso ao inquérito. A deputada Carla Zambelli ironizou a fake news e lembrou que o ministro, que quer assumir todos os papéis em uma investigação, não pode indiciar ou convocar testemunhas sem uma causa para ser analisada. O youtuber Bernardo Kister, assim como o jornalista Alan dos Santos, ainda estão a ver navios. Meu advogado Rômulo Najib e o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Distrito Federal, Rafael Martins, estão na porta do Supremo para esclarecer a nota divulgada pelo gabinete do ministro Alexandre, e não estão permitindo a subida deles nem atendendo às ligações telefônicas. Boa tarde. A gente não consegue subir. Só a partir de uma hora. Só a partir de uma hora? Isso. No gabinete? Aí vou ligar de novo, aí vou falar. No Esse gabinete não. Não. São duas coisas Tá, mas no gabinete nós não conseguimos subir? Provavelmente não. Eu posso estar ligando tentando para ver se falar com alguém lá, mas... Só sobe se alguém de lá autorizar. Sim, por causa da resolução, né? 679. Mas ninguém atende lá. Não, ninguém está atendendo agora no momento. Ok.
Obrigado. Tem que ver. E o caso do senhor só aguardar uma hora eu vejo. E como eu havia dito em outro vídeo, além dos advogados, o PGR e outros ministros também estão a ver navios. O senador Marcos Rogério deixou bem claro que ordens ilegais não devem ser cumpridas. Existe um princípio básico e fundamental no direito penal e processual penal, no sentido de que ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Há diversos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal reconhecendo a invalidade de ordens, inclusive judiciais, diante de sua ilegalidade. Afasta-se decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, como se vê no caso do habeas corpus 73454, de cuja ementa se extrai, abre aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Fecha aspas. Também são diversas as decisões monocráticas de vários ministros da Corte, de antes e de agora, sempre no mesmo sentido. Ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Isso se aplica para todo e qualquer expediente, incluindo a instauração de investigações criminais. Relembro aqui o que disse o ministro Celso de Mello, no julgamento do habeas corpus 98237, oriundo de São Paulo. Abre aspas. O Estado não tem o direito de exercer, sem base jurídica idônea e suporte fático adequado, o poder persecutório de que se acha investido, pois lhe é vedado ética e juridicamente agir de modo arbitrário, seja fazendo instaurar investigações policiais infundadas, seja promovendo acusações formais temerárias. Fecha aspas. Decisões ilegais são como aquela do desembargador Rogério Favretto, que no plantão determinou a soltura do ex-presidente Lula, no que não foi obedecido pela manifesta ilegalidade de sua ordem. Qualquer ordem administrativa ou judicial somente conserva o seu valor e poder quando praticada por autoridade competente e nos limites expressamente previstos nas leis e na Constituição Federal. A condução do inquérito das fake news é o que de mais abjeto, juridicamente falando, pode ser visto nos últimos dias. Um inquérito reprovado no âmbito do próprio Supremo, por várias vozes, por vozes mais sensatas e coerentes, como a do ministro Marco Aurélio, que sem apego a qualquer corporativismo, disse com toda clareza que o Supremo Tribunal Federal deveria manter uma necessária distância de investigações que envolvam apurações de suposto crime contra a própria Corte. Marco Aurélio disse o que todo operador do direito deveria saber e praticar, que o procedimento cabível seria oficiar o Estado acusador, que é o Ministério Público. O mais grave é que o Supremo não ouve sequer o titular da ação penal. Eis que a Procuradoria-Geral da República, desde os tempos de Raquel Dodge, vem apontando os vícios do inquérito e solicitando a correção de rumos. Tanto sob Raquel Dodge quanto sob Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República vem sendo literalmente ignorada. Quando o Poder Judiciário se avulta desse jeito, como a Corte Maior dando um péssimo exemplo para a magistratura nacional, os alvos da investigação têm suas garantias fundamentais sob altíssimo risco. E poderão perguntar, quem poderá nos defender? Agora pergunto eu, será o Chapolin Colorado? A situação não é cômica, senão trágica. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, que nesta semana voltou a fazer alertas sobre os riscos institucionais em torno do inquérito das fake news, digo que, na atual quadra vivida, parece que o Supremo está disposto a provocações que poderão resultar naquilo que é direito de todos, negar-se ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. Ou será que se a ordem manifestamente ilegal partir do Supremo, ainda assim precisa ser cumprida? Espero sinceramente que, a partir das últimas medidas propostas e que deverão ser examinadas pelo colegiado da Corte, as coisas voltem à normalidade do mundo dos mortais e as instituições voltem a obedecer aos limites que a elas são impostos pela lei que a todos nos vincula, a Constituição Federal. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Você financia o nosso canal. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.